Olá, tudo bem? Eu sou Maria Rita Werneck, estamos começando mais um ADM Cast que te mostra que a administração está em tudo. Bom, já começa deixando seu like, seus comentários e se inscreva no canal a serviço da administração. Hoje o nosso bate-papo é sobre parentalidade. A minha convidada é bacharel em administração, Michele Levi Terni, cofundadora e CEO na Filhos no Currículo, uma consultoria de transformação cultural que prova que filho é potência na vida profissional dos pais. Tudo bem, Michele? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Rita. Obrigada por me receber aqui. Prazer nosso. E já vamos começar, com essa frase que eu achei tão forte, Os filhos são potência na vida profissional de pais e mães. Bom, eu queria trazer essa frase para o contexto. Você acredita que quando não só os pais, mas as empresas também assimilarem essa frase da melhor forma possível, a gente vai ter uma revolução cultural, principalmente no ambiente de trabalho? Eu tenho certeza, Rita. O que a gente prova aqui na Filhos no Currículo é que é no exercício diário de criar uma criança que essas figuras parentais têm a oportunidade de se desenvolver, de desenvolver uma série de habilidades que agregam no seu currículo, agregam para elas como pessoas. E quando o mercado de trabalho criar um ambiente que valorize essa transformação, essas pessoas vão conseguir devolver o seu potencial máximo, vão ser mais produtivas, vão ser mais engajadas, mas para isso é preciso criar e investir no que a gente chama de um ambiente de bem-estar parental. Explica pra gente como seria esse ambiente. Esse ambiente de bem-estar parental é um ambiente que, primeiro, investe nas suas lideranças, transformando essas lideranças em lideranças mais empáticas, que acolhem os desafios da parentalidade, que ajuda as figuras parentais a entenderem filho como potência e não barreira nas suas vidas, e também que olha para suas políticas e processos para que eles sejam mais inclusivos para profissionais com filhos, como, por exemplo, implementando medidas como flexibilidade na jornada, licenças estendidas. Tudo isso vai ajudar a criar o que a gente chama de um ambiente de bem-estar parental, que é essa manivela formada entre cultura, liderança e processos da organização. A gente percebe que é quando a gente fala de parentalidade, inclusive eu vou até pedir para você explicar um pouco mais sobre esse conceito, porque às vezes muitas pessoas que estão nos assistindo não conhecem ou então tá se familiarizando ainda, mas pelo que eu pesquisei, a gente vai precisar muito de uma reestruturação cultural e quando isso é necessário, vieses precisam ser desconstruídos. Então eu vou pedir para você explicar um pouquinho mais sobre esse conceito e falar que vieses, que a nossa sociedade sustenta, que precisam ser desconstruídos, precisam ser deixados de lado para a gente sim ter um ambiente de trabalho, um ambiente corporativo pró-família, também é uma expressão muito usada, Sim, sim, foi super importante você trazer o conceito da parentalidade, porque usualmente a gente escuta muito falar sobre maternidade, Quando a gente fala sobre os desafios da mulher conciliando filhos e carreira, a conversa acaba girando em torno do tema da maternidade. O que a gente convida as organizações a pensarem é que filho é um cuidado de todos, Qualquer pessoa de cuidado pode ocupar um lugar de cuidador, Parentalidade é o ato de cuidar, de nutrir, de garantir a segurança em todos os sentidos daquela criança. E qualquer adulto de referência pode e deve, inclusive, ocupar esse lugar, Então é muito importante que a gente entenda que ao cuidar do desafio da mulher no mercado de trabalho, a gente precisa olhar para a parentalidade, incluindo os homens nessa conversa e outras figuras de cuidado. E aí você me perguntou aqui quais são os principais desafios, quais são os vieses que a gente precisa desconstruir. O primeiro deles é que filho não é barreira, que filho é potência. O segundo é que essa pessoa volta mais produtiva, volta mais engajada quando ela encontra esse ambiente de acolhimento. O terceiro é que a gente precisa olhar para a produtividade das pessoas com filhos como um assunto de médio prazo. Pode ser que tenham momentos na jornada pontuais que essa pessoa vai voltar com algum tipo de impacto na sua produtividade, mas a gente precisa olhar isso dar um passo para trás e olhar isso sobre uma perspectiva mais ampla de que a parentalidade vai sim agregar no currículo dessa pessoa, que ela vai voltar mais potente e que, como diria já o Simon Sinek, que é uma super referência de gestão de negócios como um todo, o conceito mais próximo de liderar é parentar. Não sei se essa informação já chegou até vocês, mas eu sou muito fã do trabalho dele e eu acho que essa associação não poderia ser mais feliz.
Porque realmente, quando você cria uma criança e quando você é protagonista nesse cuidado, você treina muita habilidade associada à liderança. Né? Você tem que praticamente ser o CEO de uma nova pessoa que está chegando na sua vida. É verdade. Né? Então é muito, na verdade, um laboratório de desenvolvimento pessoal exercer a parentalidade. Agora, como é que a gente consegue ver esse processo? Por exemplo, vocês da Filhos no Currículo, quando são convidados a prestar alguma consultoria para alguma empresa, eu imagino que essa empresa já esteja inclinada para esse assunto. Mas na prática, como é que ela pode, de fato, tirar do papel e tornar realidade essa questão da parentalidade em sua empresa? A gente atende empresas em diferentes estágios de maturidade na pauta. Algumas que já se convenceram e que já têm, digamos assim, uma estrutura de diversidade, um comitê de parentalidade que olha para essa temática, e outras que não. Outras que estão engatinhando e que estão começando a precisar, inclusive, convencer internamente a alta liderança a investir nesse assunto. Então, quando a gente começa um processo de consultoria na Filhos no Currículo, nas nossas empresas que a gente atua, a primeira pergunta é olhar para dentro e conhecer os seus indicadores, né? Então, você conhece a sua taxa de turnover de mulheres depois do retorno da licença? Você sabe qual que é a sua posição de figuras parentais em posição de liderança? Então, nada melhor do que o dado, conhecimento como ponto de partida para qualquer transformação. E aí o que a gente vai fazer é rodar um radar da parentalidade, que é uma ferramenta que a Filhos no Currículo disponibiliza para o mercado, onde a gente vai avaliar a organização sobre a perspectiva da sua identidade, das relações, dos recursos e dos processos, pautado numa metodologia da antroposofia. E aí a gente vai entender se a cultura é uma cultura de acolhimento à parentalidade, se as relações entre liderança e liderados promovem ou não a parentalidade, se os recursos são suficientes, ou seja, as políticas, os processos. Então, com essa primeira informação, a gente consegue pontuar a maturidade da empresa nessa escala e sugerir uma ação ideal, né? Então, as nossas ações, elas partem desde consultoria estratégica para revisão de políticas, um trabalho, na verdade, de letramento e de educação corporativa para treinar as figuras parentais, para treinar as lideranças, né? E também apoio emocional, porque no fundo, essas pessoas também querem pertencer. Elas também querem fazer parte, entender que elas não estão sozinhas na jornada da parentalidade. Então, muito importante, a gente faz isso em várias empresas como o Nubank, por exemplo, que é um cliente contínuo da Filhos no Currículo, onde a gente está todos os meses com todos os grupos de pais e mães, conhecidos no caso como Purple Parents, promovendo rodas de conversa, promovendo eventos, trazendo a parentalidade e as suas intersecções, que é um outro conceito legal da gente falar, porque nós temos filhos todos os dias e a nossa parentalidade é diversa, né? Então não adianta a gente também tratar essa jornada como uma jornada única, e isso tudo combinado vai criar o que a gente chama de um clima e um ambiente de bem-estar parental. E nesses encontros, quais são as principais angústias, né, que você encontra dos pais e mães em relação a terem filhos, né, enquanto ainda estão no ambiente profissional? Olha, uma palavra que permeia uma série de encontros e angústias, assim, de todas as nossas ações é a palavra culpa. Infelizmente, existe muita culpa por não estar inteiro, por não se sentir a melhor profissional, a melhor mãe, né? Aquela sensação de cobertor curto, né? O desafio da produtividade, então eu não me sinto produzindo tudo que eu poderia, porque meu pensamento está dividido. E o que a gente trabalha, o primeiro conceito é que não existem duas vidas, né? A gente não tem a nossa versão profissional e a nossa versão pessoal. A gente leva os nossos filhos para o trabalho, assim como a gente leva o nosso trabalho para casa, não é mesmo? Então a gente precisa encarar que nesse ambiente essas conversas precisam acontecer. Normalizar, naturalizar que filhos existem na vida dos nossos colaboradores. E principalmente uma fragilidade que a gente percebe é a relação com a liderança. Né? Então, puxa, como é que eu falo para minha liderança que eu preciso sair mais cedo porque eu preciso levar meu filho no médico ou porque eu quero participar de um primeiro dia de aula na atividade do inglês da minha criança? Sim. Não precisa ser só um problema, mas como é que eu tenho a liberdade de pedir, né, para me ausentar? E essa relação, ela é delicada. Por isso que parte do nosso trabalho, grande parte do nosso trabalho é focado em capacitação da liderança, em tornar essa liderança empática para que não seja sorte. Esse é um outro conceito que a gente escuta muito. Eu tive a sorte ou o azar de ter uma liderança empática, para que não seja sorte, para que seja direito de todas as pessoas. E quando o profissional ele encontra um ambiente de trabalho que não seja a favor, né, dessa parentalidade
positiva, né? Outra expressão que se usa nesse assunto. Qual é a posição que ela deve ter? Ela deve permanecer nesse local e tentar administrar as situações, buscar sair ou tentar levar esses conceitos para dentro? Até saber também de você a questão do RH, como é que o RH pode ajudar, né? Se dá para levar essa questão para o RH e ele devolver com alguma solução. Como é que as empresas podem fazer realmente para se tornar esse ambiente pró-parentalidade e o que essa mãe, por exemplo, pode... né? Quais ferramentas que ela tem à disposição dela para fazer essa mudança? Primeira coisa, ela precisa olhar para o espelho e acreditar que filhos são potência no seu currículo. A gente não transforma o mundo externo se a gente não transforma primeiro o nosso mundo interno, né? Então esse é um passo inicial que parece básico, parece romantizado, mas não é. A gente precisa acreditar que filhos são potência para a gente comunicar isso para o mundo, né? Então a primeira coisa é buscar conhecer as políticas internas, os benefícios oferecidos e mapear possíveis mentores, possíveis influenciadores, pessoas que são referência interna que podem ajudar nessa jornada de transformação da maturidade da empresa na parentalidade. Nós, inclusive, somos muito procurados enquanto consultoria por essas pessoas. Elas nos seguem e elas trazem essa dor. Eu quero mudar a realidade do meu trabalho, você me ajuda? Posso tentar fazer uma conexão com o nosso RH? Posso fazer uma conexão com o nosso grupo de afinidade para a gente começar essa conversa? Então existe sim essa possibilidade de ser porta-voz dessa pauta, protagonista, e isso inclusive motiva muitas pessoas a encontrarem um propósito dentro do seu trabalho depois da chegada dos filhos, para poder começar essa conversa, e a gente ajuda muito nesse sentido. E claro, se o ambiente não é maduro, se a gente encontra uma empresa que está muito distante dessa realidade, a recomendação realmente é olhar para aquelas, olhar para fora, né? E mapear aquelas organizações que já têm uma cultura mais evoluída, né? E a gente tem aí uma série de listas, como as melhores empresas para se trabalhar, empresas que investem na primeira infância, que já são empresas mais maduras e que vão, por exemplo, numa entrevista, valorizar o fato de você ter um filho no currículo. É difícil, inclusive, quando você está empregado ou está buscando alguma promoção, engravida, principalmente a mulher, né? Como é esse momento, Michele? A mulher está grávida, como é que ela conta isso, né, pro seu chefe, para sua liderança, as expectativas dela também? Como é que vocês ajudam também, né, nesse trabalho? Porque é o psicológico, a mulher precisa estar bem, tanto para ela quanto para a criança e também para sua vida profissional, né? Sim. É um momento muito delicado da jornada, né? É um momento que gera muitas dúvidas, muitas angústias, expectativas. Será que eu vou dar conta? O que será que vai acontecer? Muitos esperam, né? Porque não tem nem a certeza que aquela gestação vai vingar, né? Então é um momento delicado mesmo que precisa ser cuidado e valorizado. Primeira dica que a gente traz aqui é planejar essa conversa, né? Então decidir quando você se sente confortável para compartilhar essa notícia, né? E planejar essa conversa, buscar um momento, né, silencioso, um momento reservado, colocar na agenda da sua liderança, conversar primeiro com essa liderança e juntos vocês vão construir um plano de comunicação, um plano de transição. Porque na maioria dos casos, né, Rita, a gente sabe que esse período ele pode ser planejado. É claro que a gente tem situações onde isso não acontece, por exemplo, num caso de adoção. Mas na maior parte dos casos a gente pode planejar como vai ser essa transição e fazer o que a gente chama de uma transição de saída e um reacolhimento no retorno. Então, a Filhos no Currículo tem uma série de jornadas para preparar essa mãe, né, a contar essa notícia e preparar essa liderança para receber essa notícia. E o mais interessante é que, assim, em empresas grandes, né, com uma estrutura descentralizada, por exemplo, é muito difícil a gente conseguir transmitir essa mensagem com clareza o tempo todo. Então, uma das nossas soluções, inclusive, são trilhas de conhecimento assíncrono, que a empresa pode, por exemplo, contratar na sua universidade corporativa, como é o caso da Açaí, como é o caso da Cielo, enfim, uma série de clientes nossos que contratam para o que a gente chama de democratizar o conhecimento e ajudar essa mãe e essa liderança a se preparar para esse momento delicado da notícia da licença. Várias alternativas, né? Bom, a gente está falando muito direcionado para as mulheres, porque a gente sabe que na nossa sociedade, quando a gente fala em maternidade no ambiente de trabalho, a gente pensa logo, né, na figura feminina, mas como a gente já mencionou aqui,
o pai também tem, né, esse papel na parentalidade, e ele também sofre as suas questões, as suas angústias. Aí vem a minha pergunta, de acordo com a sua experiência, como é que você percebe o homem colocando essas situações? Porque tem a questão cultural, tem preconceitos, tem aquela necessidade de não mostrar uma certa fragilidade, né? Como é que você percebe essa forma que o homem externiza, né? Essas angústias que também estão relacionadas à parentalidade? É muito importante você trazer o pai para o centro dessa conversa. Essa figura paterna, ela quer ser protagonista nos cuidados com os seus filhos, ela quer ser mais atuante, ela busca uma empresa que valoriza a paternidade, né? E o que a gente tem percebido nessa evolução da conversa da maternidade para a parentalidade é que realmente os pais fazem parte dessa conversa, né? Eles também se sentem, claro, inseguros, por exemplo, em sair, assim como a mulher, né? Como vai ficar minha carreira se eu sair por um período maior de licença, né? Porque sim, nós estamos ainda numa sociedade que julga esse tipo de situação, mas a gente está aqui para convencer a sociedade, as empresas e os pais de que usufruir da sua paternidade por completo vai fazer bem para você enquanto pai, enquanto pessoa, vai fazer bem para a organização. Então tem uma série de estudos, pesquisas que provam e que trazem cases de empresas, por exemplo, que já se tornaram empresas com modelo de licença paternidade estendida, que esse pai mais presente, ele vai impactar no desenvolvimento pleno dessa criança, inclusive no sucesso de amamentação dessa parceira. Ele é rede de apoio, ele volta mais produtivo e engajado para a empresa. Inclusive, a gente tem o dado de que um pai participativo que usufrui de um período maior de licença paternidade impacta, inclusive, positivamente numa diminuição de turnover dessa mãe. Né? A gente tem essa situação acontecendo na Diageo, que é uma das empresas pioneiras na implementação da licença parental, que é uma licença compartilhada, ampliada. E olha que curioso, além de aumentar os dados de engajamento, de satisfação interna, inclusive de vendas de produtos da linha Johnnie Walker, a gente teve também um impacto em diminuição de turnover dessa mãe, porque ela também quer trabalhar num lugar que é bom para a família, né? Um bom lugar para a família é um bom lugar para todas as figuras parentais. Então, esse pai, ele é fundamental para o desenvolvimento pleno dessa criança e ele cresce também com os filhos no seu currículo. Quando a gente fala de licença parental estendida, quanto tempo? Esclarece pra gente, porque normalmente a licença maternidade são 6 meses. Então, por lei, o que a gente tem é uma situação onde o pai tem 5 dias de licença e a mãe tem 120 dias de licença. Se a empresa adere ao modelo de empresa cidadã, esse pai ganha um adicional de 15 dias e essa mãe estende, né, de 120 para mais 140 dias. Né? Mais não, desculpa, de 120 para 140 para 140 dias, isso. De 4 meses para 6 meses, na realidade. E o que está em discussão, aliás, esse é um tema muito quente e muito atual, o que está em discussão hoje, enquanto a gente está aqui gravando esse papo, é a ampliação da licença paternidade. A Filhos no Currículo é uma das instituições por trás do COPAI. COPAI é um projeto, é uma associação que visa rediscutir, né, tanto numa esfera pública, o período de licença paternidade. O que a gente tem hoje no país é uma lei provisória que foi decidida há 35 anos atrás e que não foi atualizada, né? E que provisoriamente definiu 5 dias para esse pai. 5 dias, Rita, é menos do que o carnaval. 5 dias não é tempo para descer o leite dessa mãe. Como é possível criar vínculo? Como é possível estar presente em 5 dias? Então, o que a COPAI defende, né, e que a Filhos no Currículo também acredita, é de um modelo novo de licença que seja extensível, que seja remunerado e que não impacte no tempo de licença dessa mãe. E agora a gente está o quê? Discutindo os termos, tentando ampliar esse período, né? Ainda não existe uma definição, mas a intenção é essa, que a gente consiga tornar esse pai mais presente, mais participativo, e tem muita gente séria por trás desse projeto para fazer acontecer. Enquanto não sai essa definição, a empresa que quiser promover essa licença estendida, ela pode ou ela depende de uma autorização? Não, ela pode. Se ela, pelo menos 15 dias a mais, que seria no caso de uma empresa, né, que vira uma empresa cidadã, mas você tem aí uma série de exemplos de empresas pioneiras que ampliam
esse tempo, muito maior do que isso, né? Então a gente tem, como eu disse, já Diageo como protagonista, o próprio Nubank, que eu comentei, sendo protagonista também nessa extensão, Sim. Boticário, são empresas que já usam o conceito, inclusive, Rita, de licença familiar, oferecendo um tempo que pode ser usufruído por qualquer figura de cuidado, e aí é importante trazer esse termo, porque não é só pais e mães, são figuras de cuidados, podem ter, enfim, pais adotivos, figuras que são responsáveis legais por essa criança, inclusive pessoas, né, de relações homoafetivas, que é importante a gente trazer para essa conversa também, podendo usufruir desse período estendido de licença e podendo, inclusive, que é uma prática que se tornou bem vista, fracionar esse período de licença. Então, para muitas dessas empresas, o modelo ele garante um mínimo de tempo que é tirado, que é gozado no começo da vida dessa criança, da chegada dessa criança, mas também esse pai, por exemplo, ele pode decidir tirar o restante da sua licença quando a mãe voltar. Garantindo o quê? Que essa criança fique cuidada por mais tempo, né? Com uma rede de apoio por mais tempo disponível para ela. Como é que as empresas estão vendo, né, todas essas articulações para essa ampliação da licença, né, essa licença familiar? Vamos adotar esse termo para a gente, né, deixar já aqui estabelecido nesse nosso bate-papo. Elas estão positivas? Qual a maior preocupação das empresas? Não é a financeira, né? Porque não parte delas o pagamento, inclusive, do salário durante a licença, né? Se essa lei for aprovada, né, se a gente conseguir ampliar, aí realmente, né, a gente tem o governo assumindo esse custo. Hoje, onde o modelo é uma licença estendida de 20 dias e que muitas empresas oferecem bem mais do que isso, oferecem, por exemplo, 140 dias, no caso do Nubank, como eu comentei, qual é o desafio? Isso pode acontecer, a empresa pode, né, tomar essa decisão, aí existe um custo envolvido por oferecer esse período de licença, e essa é uma grande barreira, infelizmente, de muitas empresas em aderirem a esse modelo. Então você perguntou aqui quais são as angústias, as dúvidas, o que impede essas empresas, né, de se tornarem adeptas a um modelo de licença parental, licença paternidade estendida, e está muito associado ao medo do impacto financeiro, aos receios relacionados à produtividade, aos medos relacionados à substituição dessa pessoa durante a licença dela, né? E a gente tem aqui argumentos na Filhos no Currículo para desconstruir cada um desses medos, desses receios, que eles são legítimos, eles existem, né? Se eu sento numa cadeira de liderança, eu vou me preocupar, como é que vai ficar essa função? Quem vai estabelecer? E tudo que é novo traz, né, essa resistência inicial. Pois é legítimo, Rita, e assim, esse é um ponto muito importante do nosso trabalho. A gente nunca vai apontar o dedo com a postura de dono da verdade, querendo ditar o que é certo e o que é errado. A gente precisa ouvir. A gente precisa ouvir as dores dessa liderança porque elas são legítimas. E a gente só vai trabalhar com o outro quando a gente estiver juntos. Né? Não dá para ter aquela postura agressiva de dono da verdade. Então esse é um pouco da postura de trabalho da Filhos no Currículo quando a gente fala, principalmente com lideranças, e a gente vai desconstruindo mito após mito, trazendo cases de empresas que implementaram uma licença parental e que tiveram resultados positivos, trazendo o conceito de que filhos agregam no currículo dessa pessoa. Né? A gente tem inclusive um dado muito forte de que 98% dos pais e mães perceberam habilidades sendo desenvolvidas depois da chegada dos filhos que agregam nas suas carreiras. 98% a 100%. E eu estou falando de empatia, liderança, que a gente já falou, né? Criatividade, trabalho em equipe. Tem estudos e estudos que mostram esse impacto positivo, né? Então é só desconstruindo essa verdade que a gente vai conseguir dar as mãos para essa liderança, para essa alta gestão e, né, desmistificando esse tema. Perfeito. Bom, agora falando com você, pai e mãe que estão usufruindo, né? Então, a gente pode falar usufruindo, tá? Né? Estão usufruindo das licenças maternidade e paternidade, estão lá, né, desenvolvendo essas habilidades necessárias e para muitos ainda inéditas, mas estão em conflito com aquele receio. Como é que está minha vaga? Como é que estão meus colegas? Será que quando eu voltar eu vou estar desatualizado? Vai ter alguém no meu lugar? De acordo assim, com os princípios da parentalidade positiva, Michele, como essas pessoas, tanto pai e mãe, podem levar
esses pensamentos durante, né, as licenças, maternidade e paternidade, para ter um retorno positivo, para aproveitar, inclusive, esse tempo com mais calma com suas crias, né? Acho que a palavra da vez aqui, Rita, é planejamento, né? Quando possível, como eu já disse. Né? Então, planejar essa saída e esse retorno, se preparar para sair, conhecer como vai ser o seu processo de reinserção, né? Quais são os benefícios que você vai ter quando voltar. Informação gera segurança, né? Então, a primeira dica que eu trago aqui para quem estiver nessa angústia é se preparar para sair, conversar com quem precisa conversar com outras pessoas que saíram recentemente, perguntar sobre a experiência delas, exato, trocar. Então, muito importante rede de apoio, não adianta se isolar, não adianta ficar sozinho sofrendo, né? E claro, assim, a questão de falar ou não com a empresa durante a licença é muito pessoal, depende muito da cultura da empresa. Tem pessoas e empresas que mantêm uma porta aberta, inclusive criam um processo de amadrinhamento, que a gente, inclusive, ajuda a empresa a organizar esse sistema para que você tenha um ponto de contato, que é uma pessoa que vai te ajudar na saída, que vai te atualizar durante a licença e te receber no retorno, né? Então, informação, planejamento e, assim, um conselho, assim, desconecte-se para se conectar, né? A gente está somando a nossa vida a um novo papel. Fico até arrepiada aqui, ó, falando. Mas a gente está somando um novo papel na nossa vida, né? E a gente precisa vestir essa roupa de pai, de mãe, de figura parental, para poder dar o nosso melhor, para poder se conectar com essa criança. Então, abusem desse período, usem e abusem, curtam, estejam presentes, desconectem-se do trabalho para se conectar com essa vida que está chegando. É importante estar presente, né? E presença, ela requer entrega, ela requer disponibilidade nesse comecinho, né? Para que depois, quando a pessoa volta, ela realmente sinta que esse período foi nutrido, foi cuidado, que esse apego seguro tão fundamental nos 100 primeiros dias de vida dessa criança vão estar garantidos, porque é nessa janela de ouro, como a gente chama na parentalidade, que essa criança vai se desenvolver em todos os sentidos, que ela vai ter uma oportunidade única de se construir em termos psicológicos, motores, sociais. É impressionante como o apego seguro na primeira infância ela vai definir o futuro dessa criança. Sim, imagino. Então, aproveite, use e abuse desse tempo e planeje-se, né, para que realmente esse retorno seja gradual e saudável. Bom, vou trazer aqui um dado para vocês, para a gente trazer mais exemplos aqui para o nosso tema. Em 2021, a Nestlé apresentou uma pesquisa sobre experiências parentais realizadas em 16 países, que apontou os principais fatores que afetavam a vida dos novos pais. Entre eles estava a solidão, e mais de 50% dos entrevistados sentiam pressão social sobre como criar o filho, fora tudo isso que a Michele já nos falou sobre essas questões de angústia, preocupações. Aí vem a minha pergunta. Como cuidar da saúde mental nesse momento tão delicado, né? Sendo que se torna ainda mais delicado para a mulher, que além de tudo isso ainda tem a questão física, a questão hormonal, que são outras grandes transformações, né, Michele? Pois é, saúde mental é uma palavra complexa, né? Que está muito em moda, muito em voga, ainda mais, né? Recentemente a gente teve aí no Janeiro Branco, onde esse tema foi muito destacado. É muito fácil de falar, muito difícil de pôr em prática, né? E quando a gente fala de figuras parentais, parece que o desafio aumenta. Então a gente tem aí um alto número de casos de burnout associado a figuras parentais, que demonstra o buraco, o problema que a gente enfrenta com isso. E o que a gente faz exatamente para cuidar primeiro, como eu disse, né, conscientizar essas pessoas de que filhos são potência e que eu quero mudar, eu quero reconhecer isso dentro do meu currículo. Segundo ponto, identificar qual que é o clima dentro de você, né? Então, quando eu estou, por exemplo, numa conversa com a minha liderança e eu preciso trazer um desafio relacionado à parentalidade, como é que eu estou me sentindo? Como eu venho para essa conversa? Será que eu estou me nutrindo emocionalmente e conheço os meus gatilhos de autorregulação e descontrole? Então, o que a gente chama de conhecer o clima dentro de você é conhecer os seus gatilhos de descontrole. Porque a gente só vai, a partir dessa informação, conseguir trabalhar esses gatilhos, né? Então, tem esse trabalho, vamos dizer assim, interno de autoconhecimento. E tem um trabalho externo da organização, que faz parte dessa equação, de criar um clima de bem-estar parental, de criar lideranças que promovam o que a gente chama de segurança psicológica. Um ambiente onde eu tenho a liberdade de falar o que eu preciso,
um ambiente onde eu posso, enfim, pedir, fazer alguma solicitação e não ser julgado por isso, que eu posso negar uma reunião marcada às 6 da tarde porque é o horário de eu buscar meu filho na creche, né? Então, para a gente cuidar da saúde mental, existe uma esfera individual de entendimento do que são meus gatilhos de descontrole, consciência de que filhos são potência no meu currículo, e também um trabalho externo de cuidar do clima da organização, da cultura da organização, para a gente criar um ambiente que acolha a parentalidade, que cria um ambiente, uma segurança psicológica para quem concilia filhos e carreira. E isso é um trabalho, um dos grandes pilares de atuação da Filhos no Currículo, grande parte do que a gente faz é ajudar a empresa a criar essa cultura de bem-estar parental a partir dessa sensação de segurança psicológica. Essa cultura de bem-estar parental, a gente pode dizer que está dentro dos princípios da ESG. Com certeza. Com certeza, ou seja, uma empresa que não está desenvolvendo ações para esse, como é que a gente pode dizer, um ambiente pró-familiar, corporativo pró-familiar, está deixando de lado o ESG também. Com certeza, foi muito importante você tocar nesse ponto, porque por que falar de parentalidade nas empresas importa? Né? Qual que é o impacto disso para o negócio? Né? A gente está falando diretamente de um impacto em indicadores de equidade de gênero. Né? Para a mulher conseguir sustentar uma carreira, é preciso falar de filhos, porque esse é um estágio importante, é uma etapa importante no desenvolvimento dela, muitas delas, né? Então é muito importante para a gente falar, por exemplo, no degrau quebrado na carreira da mulher, né? Que é esse momento na carreira que ela está ascendendo e que de repente o degrau se quebra e ela sai do mercado de trabalho, é muito importante a gente cuidar da parentalidade. Então, sim, a parentalidade é parte de uma agenda ESG, é parte, inclusive, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e atingem diretamente o número de equidade de gênero nas organizações, que é parte das metas e que muitas empresas hoje, elas estão pautadas com muitas metas para 2030 associadas à equidade. Bom, agora a gente vai falar um pouco mais sobre a Michelle, né? Trazer a Michelle aqui... Fisicamente ela já está, mas trazer um pouquinho da história dela aqui para o nosso programa. Eu sei que você é mãe de 2 filhos, o Alex e o Tomás, 8 e 6 anos. Gostaria que você falasse para a gente como é que foi o impacto da maternidade na sua vida profissional, para a gente usar o seu exemplo aqui para entender melhor, né, como é que você ressignificou a maternidade em relação ao trabalho. Bom, a Michelle, eu lembro que eu gosto de dizer que a Michelle tem 2 versões, né? A versão antes dos filhos e a versão depois dos filhos, né? Os filhos, eles foram um gatilho de transformação na minha carreira. Eu vim do mercado de comunicação, administração, trabalhei muitos anos na área de marketing e depois dos filhos eu comecei a repensar. Eu acordava e questionava se aquilo que eu fazia realmente continuava fazendo sentido, se eu tinha motivação para sair todos os dias para trabalhar e deixar meus pequenos em casa. Tenho 2 meninos que são a minha fonte de inspiração da criação da Filhos no Currículo, como você disse, o Tom e o Alex. E foi depois da chegada do meu segundo filho, que é o Tom, que eu comecei a questionar e que eu pedi para sair. Eu entrei para as estatísticas e eu pedi para sair, para me conectar, porque eu achava que não era possível me conectar com os meus filhos e manter uma carreira. Então, para me conectar, para conseguir realmente ter esse vínculo estabelecido, eu entrei para as estatísticas, eu tive a oportunidade de sair, que é realmente um privilégio. Sim. Hoje em dia, a gente precisa deixar isso claro. E comecei a consumir muito conteúdo de parentalidade. Comecei a me conectar com pessoas que falavam muito sobre parentalidade positiva, culpa, apego seguro. E numa dessas buscas, eu conheci a Camila Antunes, seguindo a Camila Antunes, que é uma educadora parental formada em pedagogia, que hoje é minha sócia, irmã, aqui na Filhos no Currículo, e juntas a gente trouxe realmente essa provocação de o que a gente precisa fazer para que esse destino da Michelle e da Camila não seja o destino de tantas pessoas. E coincidiu, né, a criação da Filhos no Currículo com o nascimento do seu primeiro filho? Do meu segundo filho. Do seu segundo filho. Foi logo depois, né, eu fiquei aí 1 ano, né, matutando e realmente gestando essa ideia da Filhos no Currículo até a criação da consultoria. E a gente nasce realmente para ajudar as organizações. Isso foi muito disruptivo na época, sabe, Rita? A gente via aí uma série de iniciativas voltadas para as pessoas, né, empoderamento pessoal, mas nada disponível para as organizações, né? Como é que a gente vai trabalhar, então, esse ambiente para receber de volta esses talentos?
né? E foi a partir desse insight que nasce a Filhos no Currículo como uma consultoria de impacto que tem essa missão de tornar o mercado de trabalho um ambiente de acolhimento para figuras parentais, revendo seus processos, suas políticas, sua cultura, para que filhos sejam potência e não barreira, e que não seja um ou entre filhos e carreira, né? Para que seja um e, para que as duas coisas possam conviver. Agora conta uma coisa pra gente. Se hoje esse assunto ainda é novidade para muita gente, para muitas empresas, eu imagino que no início da consultoria, né, da Filhos no Currículo, fosse ainda mais, né, curioso, mais novidade ainda. Como é que vocês veem o mercado, né, nesses quase 10 anos de Filhos no Currículo? O que é que mudou? As pessoas estão mais abertas a discutir esse assunto? Você vê, considerando o nosso país, as empresas aderindo mais? Eu sou uma pessoa positiva e sonhadora de que a gente um dia não precise mais existir. Então, se você pensar qual que é o meu objetivo aqui na Filhos, não precisa. É que um dia a gente não precise mais existir, que isso seja realmente um assunto naturalizado. De lá para cá, eu vejo uma evolução, né? Eu vejo a conversa entrando na pauta, eu vejo a associação entre diversidade, equidade, parentalidade mais óbvia para algumas organizações, mas eu ainda vejo, infelizmente, essa conversa sendo restrita a empresas de grande e médio porte, principalmente de grande porte, né? Porque são essas empresas que estão um pouco mais organizadas e que têm metas associadas enfim, a mulheres na liderança, a parentalidade como um todo. Então, eu espero que a gente consiga ampliar essa conversa para empresas de diferentes portes, né? Daqui para o futuro, né? Olhando para o futuro, mas prova de que existe dor é prova da existência da nossa empresa. E eu vejo muito também essa conversa entrando em pautas de alta liderança, o que é super importante. É essa liderança percebendo a importância de trazer a parentalidade como uma ferramenta para você gerar mais engajamento interno, né? Menos turnover na organização. Então, essa pauta ela tem permeado conversas estratégicas, fóruns estratégicos dentro das organizações. Há 2 anos atrás, a Filhos no Currículo lançou uma campanha chamada Meu Filho no Currículo, onde a gente convidou o mercado, tanto pessoas quanto organizações, a refletirem quais são as habilidades que nasceram em você depois dos filhos que agregam no seu currículo e na sua carreira. Como filhos são potência na vida das suas pessoas, no caso das organizações. E para nossa felicidade, trazendo um pouco de dados de engajamento aqui, mais de 40 mil menções aconteceram no LinkedIn associado a essa campanha. A gente não esperava esse sucesso, foi super positivo aqui pra gente, e demonstrou que essa conversa está na pauta, né? Então, você abria o LinkedIn e você via um depoimento de uma pessoa trazendo as habilidades parentais que nasceram nela, numa rede social que é predominantemente corporativa, né? Que traz discussões sobre trabalho, para a gente realmente mostrar que não existem 2 mundos, existe um só. E acho que isso é a prova de que a dor está aí e precisa ser cuidada. Você acredita que o fortalecimento da gestão humanizada que aconteceu, principalmente depois da Covid, da pandemia, ajudou a fortalecer esse olhar mais crítico e mais sutil, né, para esse assunto? A pandemia, ela foi um divisor de águas para parentalidade, para o tema da parentalidade nas empresas. Nesse momento, muitas organizações acordaram para a importância de olhar para o seu colaborador como uma pessoa integral, né? Que tem vida pessoal e profissional. O escritório virou a casa das pessoas. A rede de apoio foi desconstruída do dia para a noite. E esse funcionário com filho se viu numa situação sem ter com quem deixar suas crianças. Nesse momento, a Filhos no Currículo pivotou o seu negócio. Basicamente, a gente, do dia para a noite, teve um aumento exponencial de demanda, porque as empresas estavam desesperadas para acolher e cuidar dessas figuras parentais. As empresas estavam procurando vocês. Pois é, foi nesse momento que a gente teve aí um pico de demanda, porque eu não sei o que fazer com meu funcionário com filhos lá em casa. Eu preciso ajudá-lo, eu preciso criar um sistema de acolhimento para essa situação, né? Então, foi essencial, tanto acho que para a consciência das organizações, como também dentro das casas, para a relação do cuidado dentro do círculo familiar, né? Então, esse momento proporcionou conversas difíceis dentro de casa, sobre divisão de tarefas, divisão de papéis, carga mental,
esse trabalho que a gente chama dessa carga não remunerada, desse trabalho do cuidado que tem um poder enorme, se fosse transformado em trabalho remunerado, equivaleria a quase 13% do PIB brasileiro. Todo esse trabalho, ele existe e ele é invisível. E nesse momento, Rita, as conversas difíceis tiveram que acontecer. E muito daquilo que não se vê foi visto, porque as figuras estavam lá em casa convivendo com os filhos, precisando dar conta daquela situação naquele momento crítico, né? Então foi realmente um trampolim para que o tema da divisão de tarefas dentro de casa acontecesse e para que as empresas acordassem para o fato de que somos seres integrais, não temos duas vidas. É um problema meu também, né? Filhos fazem parte do currículo do meu funcionário, eu preciso olhar para isso. Chegamos ao momento da nossa dica de leitura. Eu vou pedir a Michelle para deixar para a gente uma dica. Pode ser sobre o nosso assunto, como também pode ser um assunto que não tenha nada a ver, mas seja um livro que você goste, que queira compartilhar com a gente. Olha, eu vou falar do meu livro atual. Estou numa fase leitora assídua e comecei recentemente um livro que eu estou gostando muito, que se chama Nação Dopamina. Não é necessariamente sobre o nosso assunto, mas ele traz essa necessidade, essa urgência por satisfação a qualquer custo, né? E acho que está muito relacionado, por exemplo, à criação dos nossos filhos, ao uso excessivo das telas, né? A dificuldade de muitos pais de estabelecerem limite. Então a gente traz até, eu li ontem, coincidência a gente falar disso hoje, da cela acolchoada, o conceito da cela acolchoada, da gente criar os nossos filhos com toda proteção, carinho do mundo, né, com esse acolchoado, mas dentro de uma cela, dentro de um ambiente limitado, restrito, sem que o sofrimento ajude eles a crescer, né? Então acho que é um tema amplo, mas que pode ser associado tanto à criação dos filhos como à nossa carreira. Bom, a gente está gravando esse programa, ele vai ser exibido aqui durante o mês de março, né, em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres. A gente acredita que está levando para vocês um conteúdo muito bacana, muito relevante. Sendo assim, Michelle, eu gostaria que durante esse mês de março, né, como eu já disse, celebrando o Dia Internacional das Mulheres, você deixasse uma mensagem, principalmente para as mamães que estão enfrentando, né, ou a primeira maternidade, ou já é mãe de outras crianças, de outras crias, mas que ainda tem, né, essa dificuldade de inserir a maternidade como potência, né, na sua carreira. O que eu diria para você aí, mamãe, que está do outro lado me escutando nesse momento, né, de celebração chegando no mês da mulher, pense e reflita sobre a marca pessoal que você quer deixar no mundo. Pense e reflita sobre o que a chegada dos filhos agregou na sua carreira, como isso agregou na sua história e como você conta a sua história para o mundo. Esse é o tema, inclusive, Rita, que a gente traz na nossa palestra, em especial à comemoração do Mês das Mulheres, que é a marca pessoal da mulher no mundo, para que aconteça essa reflexão sobre a história que você conta sobre você e como isso impacta na sua percepção de valor dentro do mercado de trabalho. Excelente, Michelle. Bom, quem quiser continuar te acompanhando, né, acompanhando Filhos no Currículo depois do nosso programa, onde é que encontra vocês? Todas as redes sociais, LinkedIn, Instagram, @Filhos no Currículo. Do próprio LinkedIn, o meu perfil, Michelle Leviterni. Eu falo muito sobre equidade de gênero, sobre parentalidade. Hoje eu estou como Top Voice LinkedIn nesse tema. Então, fico super à disposição aí para trocar, receber relatos, depoimentos. E se você trabalha numa organização que trabalha esse tema ou que tem a intenção de trabalhar, conta com a Filhos no Currículo, que a gente está aqui para ajudar a criar um ambiente de bem-estar parental na sua empresa. Muito bacana. E obrigada a você também que ficou conosco em mais uma edição do ADM Encast. Um prazer receber vocês aqui no canal e você que está aí nos ouvindo no Spotify, no nosso podcast. Sou Maria Rita Werneck, é um grande prazer recebê-los e recebê-las. Deixem um like, os comentários e se inscrevam aqui no canal ou nos sigam nas redes sociais do CRA São Paulo. Tchau, tchau!